reunidos aqui no cenáculo de amor. Olá, queridos das células, é uma alegria nos reencontrarmos aqui e hoje trouxe para vocês uma reflexão para preparar o nosso coração para o Natal, né? A gente está iniciando aí a primeira semana do Advento, esse novo ano litúrgico, e é sempre muito bom. O período do Advento do Natal é especial mesmo, né? Um tempo da gente abrir o nosso coração para as maravilhas que Deus realiza vindo participar do cotidiano da nossa vida. Por isso que é um clima tão gostoso assim de perdão, de partilha, de reencontros, porque o próprio Deus veio se encontrar conosco. Então a gente tem que aproveitar mesmo esse momento para vivermos com o coração cheio dessa presença de Deus, do Deus Emanuel, do Deus conosco, porque é assim que nós somos chamados a viver este período. Então proponho que a gente reflita sobre o texto da visitação. Está no Evangelho de Lucas, né, como a gente sabe, dos versículos, capítulo 1, dos versículos 39 a 45. E depois tem o Cântico de Maria, e aí no final, quem sabe, até a oração final, vocês podem utilizar esse texto aqui do Cântico de Maria, né, que a gente geralmente na igreja reza nas vésperas. É o Magnificat, pode cantar, tem algumas células que tem cantores, né? Vocês podem cantar, daí fica um momento bonito de oração também. Mas essa passagem ela é muito especial, por quê? Por causa da visita de Deus, né, que vem, se encarna no seio da Virgem Maria, pelo sim que ela disse a Deus, porque ela ama profundamente o Senhor, né? Então, como diz o Papa Bento, já disse isso várias vezes, né? Antes de se encarnar no seu ventre, ele se encarnou no coração, né? Habitou o coração de Nossa Senhora, a palavra de Deus. Então ela se encarna no ventre dela porque ela já está naturalmente sintonizada com a palavra, ela ama profundamente a palavra de Deus. Então vem habitar no ventre de Nossa Senhora e assim habitar no mundo, a palavra encarnada. E através da presença de Maria também, ela leva a alegria para a família de Zacarias e Isabel. Uma alegria que já estava presente lá, porque o próprio Deus tinha visitado através do seu anjo também a família lá de Zacarias e Isabel e realizado o impossível na vida daquele casal. Então são duas mulheres que se encontram, revelando duas histórias de vida, de duas pessoas que amam profundamente a Deus, dois lares tementes a Deus e que revelam para nós o sentido desse Deus que vem nos visitar. Por isso também o texto da visitação, né? Então são duas mulheres, duas casas, duas histórias que acolhem a maravilha da presença de Deus e aí a gente vê Deus acontecendo na história, né? Então é muito bonito a gente perceber isso. O texto ainda revela para nós que Deus ele escolhe visitar humildemente a vida de cada um de nós e a gente percebe essa presença dele, sobretudo se nós vivemos ali a partilha, o diálogo, o perdão, porque ele vai transformando a nossa maneira de ser. E é isso que esse texto também nos convida a fazer, né? E outro ponto importante é que Maria chega levando a alegria, as preocupações, né? Porque uma jovenzinha grávida não sabe como que vai ser, né? Ela ainda não tem a certeza ali da ajuda de José, mas ela então leva essa alegria, porque o coração dela está pleno de alegria, e se encontrando com Isabel, que está com o coração pleno de gratidão, porque ela era estéril, já idosa, né, e não tinha certeza de que, quer dizer, ela já sabia que não ia acontecer mais nada na vida dela de especial, mas Deus sempre nos surpreende, e aí ela está com o coração cheio de gratidão. Então a alegria e a gratidão se encontram. Olha que coisa bonita, né? E esse texto nos revela também que Deus sempre tem algo bonito, especial, mais especial ainda, esperando por nós. Então nosso coração ele tem que estar cheio de esperança também. Mesmo que a gente esteja vivendo uma rotina assim, então já que a gente está acostumado, a gente tem que perceber que Deus sempre pode nos surpreender. Então, além da partilha, da época de perdão, de reencontros, olhando para esse texto da visitação, a gente vê que é um período
de alegria, de gratidão e de esperança. Maria que leva alegria, Isabel que tem o coração cheio de gratidão e a esperança de um Deus que sempre nos surpreende, então o nosso coração tem que estar cheio de esperança também. Então é um texto muito especial para a gente preparar a nossa vida para a celebração do Natal e mais uma vez esperarmos esse menino Deus que vem nos visitar. Desse texto também a gente tira algumas perguntas que podem nos ajudar na nossa reflexão, né? É muito importante o cristão saber que ele é aquele, como diz o Papa Francisco, né, o saudoso Papa Francisco, que primeireia, que dá o primeiro passo. Maria, assim que ela fica sabendo de Isabel, ela vai ao encontro da sua prima Isabel. Então ela dá esse primeiro passo em direção, sobretudo, ao serviço. Então a primeira pergunta vai nessa direção, né? O que impede a nossa família de dar o primeiro passo para a reconciliação, para o serviço, para a escuta? O que impede a mim, né? Ou então, não sei, né? Dentro de casa acontecer essas virtudes ou essas graças que a gente tem no Natal? Será que falta da minha parte dar esse primeiro passo? Então a gente partilhar um pouquinho sobre isso, né? Será que para mim é mais fácil, é mais difícil? Como que essa situação do dar o primeiro passo, tanto em direção ao perdão, à reconciliação, quanto também em direção à partilha das alegrias, à partilha da gratidão que a gente tem no coração, ou até mesmo a ajudar os demais da nossa casa a sentir a esperança que vem de Deus. Então, o que nos impede de dar esse primeiro passo? Para mim é mais fácil, mais difícil? Como que eu vivo esta realidade? Depois, uma segunda pergunta: nos últimos dias, em que momentos a nossa casa foi um local de acolhida? Primeiramente entre nós, né, que aqui habitamos, mas também com as pessoas de fora, né, que os demais parentes nossos, amigos, e até no sentido de caridade para com o próximo que precisa da nossa ajuda. Esse período também é um período muito importante para vivermos a caridade. Então, nos últimos dias, em que momentos na nossa casa foi esse local de acolhida e de caridade? E depois, uma terceira pergunta qual gesto concreto a gente pode assumir aqui em casa para que a gente possa viver um bom Natal? Sobretudo com essas virtudes da alegria, da gratidão e da esperança. Qual gesto concreto que a gente pode assumir para a gente viver bem a alegria, a gratidão e a esperança? E aí partilhem um pouquinho sobre as ideias que vocês tiverem, né? Porque de repente pode ser até algo que pode ser partilhado na própria célula, né? De vocês, cada um tentar realizar esse gesto concreto no próprio lar e depois até mesmo trazer para a partilha num próximo encontro. Tá bom? Então são essas perguntas, essa reflexão. A casa que acolhe Deus, o coração que acolhe Deus é transformado, porque se deixa preencher por essas virtudes que a gente celebra no período natalino. Espero que vocês tenham um bom Natal, né? Que esse período de advento seja realmente de preparação do coração e, sobretudo, de renovação da certeza de que Deus nos ama e caminha conosco, porque Ele é o Deus Emanuel. Vamos receber a bênção de Deus e assim pedir para que o Senhor ilumine nossa vida, guie os nossos passos e ajude a nossa família a ser cada vez mais sinal do seu amor no mundo e para os nossos amigos, as pessoas que conhecemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e que vos ama, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.